Eu tenho condições. Aqui no Brasil, eu não tenho salário. Eu abdiquei do meu salário. Sabe por quê? Porque eu tenho direitos autorais. Você sabe quantos livros nós temos editados? Quantos livros foram já vendidos pelo mundo inteiro? O mundo inteiro. Mais de 100 milhões de livros. Fora os direitos de filmes e outros livros que nós, da nossa história, tudo isso dá direito obrigatório, direito autoral obrigatório. Assim como o jogador tem os seus direitos, assim como o artista tem o seu direito, todos os que têm alguma produção pessoal têm direitos autorais. Eu tenho meus direitos autorais. Então eu tenho condições de adquirir muitas coisas e eu não fico adquirindo. Nós investimos na própria obra de Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Palhaço Cristão. Espero que você esteja bem. Preste muita atenção nessa imagem que você está vendo. Diversos exemplares do livro A Dama da Fé, que praticamente estão indo para o lixo. Tem outra imagem de diversos livros pelo chão que já estão praticamente no lixo. Edir Macedo costuma se gabar muito que já vendeu mais de 100 milhões de livros ao redor do mundo, que poderia comprar o que quisesse, que abdicou do seu salário no Brasil. E a gente precisa analisar esses fatos porque Edir Macedo é um líder que tem um poder de influenciar o comportamento de muitas pessoas. E muitas dessas pessoas que foram influenciadas por esse tipo de comportamento acabaram na lama, acabaram muito mal, acabaram desenvolvendo transtornos psicológicos, acabaram desenvolvendo demandas psicológicas, transtornos mentais. Muitas dessas pessoas estão sofrendo porque foram acorrentadas por correntes invisíveis e elas nem perceberam. Então o nosso papel aqui não é atacar a sua fé, não é deslegitimar o que você acredita. Pelo contrário, a fé é algo muito sagrado. Mas a gente tem aqui o direito de alertar você, porque a religiosidade ela pode se tornar muito danosa quando ela é fanática. O fanatismo cega. O fanatismo ele desprove a pessoa de pensamento crítico. A pessoa simplesmente não pensa, ela segue. E isso vai custar muito caro para ela lá na frente. E eu estou aqui para tentar de alguma forma te alertar. Eu fui pastor da Igreja Universal durante 16 anos. E nós sabemos muito bem como que esses livros são vendidos. São best-sellers que na maioria das vezes ninguém lê. Por exemplo, você que está me assistindo, que foi da Igreja Universal ou de outra igreja parecida. Quantos livros você comprou? Praticamente todos. Quantos livros você leu? Deixa aqui nos comentários quantos livros você comprou e quantos você leu. A maioria das pessoas compra, porque tem aquele desejo genuíno de ajudar, porque a venda é apelativa. Então como que Edir Macedo chegou a esses mais de 100 milhões de títulos vendidos? Pessoal, eu sou escritor. Nos últimos 3 anos a gente lançou praticamente 4 títulos. Lançamos livros maravilhosos. E em 3 anos lutando para vender, a gente não conseguiu vender nem 1000 livros até hoje. Porque vender livros no Brasil é muito difícil. As pessoas não têm essa cultura de comprar, as pessoas não têm essa cultura de ler. A gente vê até pessoas acadêmicas que fazem faculdade e que não gostam de ler, que não estudam. São profissionais que estão ganhando mercado totalmente despreparados. Eles não estudam, eles não leem um livro sequer. Quando chega no dia da prova, eles pegam lá os slides do professor, pegam lá os resumos e vão lá, dão uma lidinha, dão uma copiada, dão uma decorada, vão fazer a prova, tiram uma nota consequentemente razoável e passam no curso. Mas no geral as pessoas não gostam de ler. Então como que Edir Macedo chegou a 100 milhões de livros? É muito fácil. Edir Macedo é o dono, é o controlador da Igreja Universal. Então ele pode muito bem lançar um livro que ele pode escrever, ou ele pode mandar outra pessoa escrever. E eu já li muitos livros do Edir Macedo,
Livros antigos como Nos Passos de Jesus, Os Discípulos do Espírito Santo, Aliança com Deus. Livros mais antigos que têm uma teologia muito profunda, uma filosofia muito, refinada. Curiosamente, os livros mais recentes são livros que têm uma literatura muito rasa, livros que têm um texto muito fraco. Eu me lembro que na Igreja Universal tinha um escritor, um teólogo, um filósofo muito inteligente, chamado João Cabral. Ele já faleceu, se eu não me engano, em 2003. E ele lançou vários livros como Seitas e Heresias, Religiões, Seitas e Heresias. E curiosamente, depois que ele morreu, os livros de Edir Macedo perderam uma qualidade literária muito grande. Já vi algumas pessoas dizendo que era ele que escrevia os livros do Edir Macedo, e eu não posso afirmar isso categoricamente, não tenho essas informações. Mas é muito fácil para Edir Macedo chegar a esses 100 milhões de exemplares, porque ele lança um livro, coloca o nome dele, ele manda a gráfica imprimir 500 mil exemplares, ele pega esses livros e vende para a própria instituição. A instituição pega o dinheiro do dízimo e da oferta e paga esses 500 mil livros. Depois esses livros são revendidos para os fiéis. Se o fiel vai comprar o livro ou não, não faz diferença para Edir Macedo, porque a igreja já pagou o livro. Então esses livros que não foram vendidos, eles são usados para dar de presente em evangelizações na rua, eles dão de presente para os visitantes em concentrações de fé. Muitos deles são jogados até no lixo, como você viu no início desse vídeo. Porque o destino final desse livro é o que menos importa. A igreja já pagou. É como as Bíblias, que foram compradas pela Rede Record, foram vendidas para a Igreja Universal, e aí o dinheiro do dízimo e da oferta foi repassado para a Rede Record em formato de venda de Bíblia. Então é uma engrenagem que possibilita a Edir Macedo chegar a esses milhões de exemplares. A gente não esquece da venda dos livros da biografia do bispo, que os pastores foram obrigados a vender, a comprar. O dinheiro do dízimo e das ofertas foram tirados da igreja. Eu tenho como provar isso. E foram usados para pagar livros, porque o objetivo era colocar o nome de Edir Macedo no topo de vendas, porque esses homens, eles não se satisfazem com tudo que já fizeram. Eles querem mais, eles querem ganhar o sol, eles querem ser o verdadeiro sol que brilha na terra. Eles querem que o nome deles alcance as estrelas. E não importa quantos soldados seus eles terão que matar para alcançar os seus objetivos. É muito triste, porque nessa jogada de poder nós temos diversas pessoas sinceras, pessoas que de fato acreditaram, tiraram o dinheiro de onde nem podiam para comprar livros, revistas, bíblias. E agora essas pessoas despertaram dessas correntes invisíveis e estão sem nada. Muitas delas tendo que viver privações. É triste, é muito triste. Muitos pastores saindo, tendo que morar de favor, morar de aluguel, tendo que trabalhar em trabalhos de subemprego, passando diversas necessidades para botar o pão de cada dia dentro de casa. Enquanto a gente vê líderes que não teriam vendido um livro sequer sem a ajuda de seus soldados. Mas depois que muitas pessoas se sacrificaram em nome desse trabalho, esses líderes vêm a público para se engrandecer. Já vendi mais de 100 milhões de livros. Não teria vendido nada sem a ajuda dessas pessoas que foram abandonadas como um cachorro que cai da mudança. Mas eles pouco se importam. O que importa é que eles venderam 100 milhões de livros. A metade desses livros foram comprados sem ser lidos, e uma grande parte foi parar no lixão porque nem vendido foram. Mas o show business precisa continuar. Beijo do palhaço.